Amém, amados. Glória a Deus. Mais uma quarta-feira aqui para nós estarmos falando do amor e da graça do Senhor. E mais uma vez o José estará trazendo a palavra. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos mais uma quarta-feira render-te graça pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra, de entendermos um pouco mais sobre a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Para isso nós primeiro colocamos cada pessoa que estará assistindo esse culto, que ninguém seja impedido de entrar nessa plataforma, Senhor. Que o Senhor traga graça, revelação, atingindo cada coração. E de um modo especial, o Senhor tome a vida do José com autoridade, destreza e sabedoria, para que ele possa trazer a tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por mais um dia vencido, né? Um dia que foi conquistado. Que o Senhor tenha abençoado a vida de cada um, que cada um possa estar na graça e na misericórdia do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar de uma forma sobrenatural. O título dessa mensagem é Santificados pela Fé e Fortalecidos pelo Amor. É um tema muito abrangente, é um tema bem amplo, mas nessa noite eu quero estar trazendo alguns pontos, né, sobre o significado desta palavra. O que ela significa para o cristão, principalmente o cristão do século 21. E nós vamos estar lendo apenas um versículo em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz da seguinte forma: Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Três palavras bastante impactantes que nos leva a refletir sobre alguns pontos, né, da nossa caminhada cristã. O primeiro é nos alegrar, né, na esperança, essa esperança da vinda de Cristo, essa esperança por todas as promessas que Deus tem para as nossas vidas, e principalmente ser paciente na tribulação. Não é uma paciência nos momentos alegres, mas o versículo ele já vem ressaltando essa questão, né? Na hora da dificuldade, nos momentos de dificuldade, que cada um possa ser paciente, né? E perseverar, né? Ou seja, caminhar, não desistir, não olhar para trás. Mas aí você vai me perguntar, José, e aí, o que isso está ligado à santidade, né? A santidade, ela vai ser um processo, né? É um processo a qual nós caminhamos e nós vamos conquistando as nossas batalhas, conquistando os nossos objetivos, e assim nós vamos chegando mais próximos de Deus. E é interessante quando a gente analisa o significado desta palavra santidade. Muitas vezes a pessoa pode até imaginar ou pensar em algo impossível de se alcançar, algo que jamais o cristão vai conseguir chegar próximo. E quando nós vamos para a palavra, lá no hebraico, né, o significado
de santidade é kadosh, né? Que seja ser santo, algo santo. Mas quando nós vamos lá para o grego, o significado desta palavra já é separado, né? É aquele que foi separado. E é isso que nós vamos estar procurando ressaltar alguns pontos para que a gente volte a pensar sobre a questão da santidade. Porque hoje, se você falar para essa nova geração, muitos vão desconhecer o que é a santidade, o que significa ser separado. Na palavra de Deus, nós vamos ter vários versículos falando aos santos que estão, aos santos amados irmãos. Então, significa que aquelas pessoas já eram santas? Significa que aquelas pessoas já tinham alcançado um grau de santidade? Não, eram pessoas que estavam em um processo de santificação, né? Buscando a santidade. E isso é muito importante que a gente tenha em mente no nosso coração, porque as pessoas imaginam que por ser algo inalcançável, ela não compensa, não tem fundamento, ela está buscando algo que ela não vai alcançar. Mas quando nós entendemos que a santidade é algo que se trabalha, é algo que nós vamos conquistando diariamente, a gente começa a entender que vale a pena a gente buscar essa santificação e um dos fundamentos da palavra. É o que Cristo deseja para nós, é o que Deus espera para nós. E é isso que nós vamos ver nesses poucos momentos que nós temos aqui, e vai fazer com que a gente reflita sobre esse tema. Então, olha só, façamos cada um de nós o que podemos para que a fé nos santifique, o amor nos fortaleça e a esperança nos torne alegres em Cristo Jesus. Então, o que nós podemos fazer para que a fé nos santifique? O que é essa fé? É a certeza, é o firmamento das coisas que se espera, é a certeza daquilo que nós vamos correr atrás, daquelas batalhas que nós vamos travar e nós temos certeza que o resultado vai aparecer, porque nós estamos buscando algo em uma base, em um alicerce. E quando o amor nos fortalece, ou seja, essa fortaleza ela vai sendo construída ao redor das nossas vidas. Assim como nos tempos antigos, as cidades iam sendo construídas e de acordo com que ia se levantando ali as muralhas, elas ficavam mais fortificadas, assim é a nossa vida espiritual. A cada momento que nós nos fortalecemos, a nossa vida espiritual ela vai ficando mais fortalecida. E quando vêm os ataques, nós estamos mais preparados. Então, essa fé, essa fortaleza, ela nos provoca uma esperança. E essa esperança, do verbo esperançar, não é do verbo esperar, não é algo que nós ficamos esperando, mas é algo que nós nos projetamos. Então, nós nos tornamos alegres. Por quê? Por que dessa alegria? Porque nós temos certeza daquilo que nós estamos buscando. E quando nós vamos conquistando, nós vamos crescendo em santificação. Não significa que nós deixamos de ser falhos, de errar, não. Mas significa que nós estamos fazendo uma limpeza, uma purificação. Nós estamos nos tornando puros.
E isso nos faz caminhar. Quando estávamos no mundo, éramos como uma folha seca, que ia para um lado, ia para o outro, não por conta da nossa vontade, mas por conta do vento. Se o vento batia para a direita, a gente ia para a direita. Se o vento ia para a esquerda, ou para frente, ou para trás, assim a gente caminhava. Quando nós passamos a caminhar em Cristo, nós passamos a ter um objetivo, ter um propósito. E esse propósito, qual é? É a nossa santificação. Por quê? Nós estamos nos preparando para ir morar no céu. E no céu não entra pecado. No céu não entra pessoa amargurada. No céu não entra pessoa com raiva, com sede de vingança. Então a vida do cristão é uma preparação, uma santificação. E a partir do momento que nós temos essa consciência, nós começamos a entender o projeto de Deus para as nossas vidas. Olha só o que diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha só o que essa palavra vem nos trazer. Primeiro, que nós temos que buscar tirar toda a impureza da nossa vida. E isso trata tanto da nossa carne como do nosso espírito. Quando nós falamos de carne, a gente tem ali já a cartilhazinha, né, pronta do que é, né, as impurezas que nós temos que tirar da nossa vida relacionado à carne. Agora, quando nós falamos de espírito, o que nós precisamos tirar? Porque quando a gente fala de leitura de palavra, leitura da palavra de Deus, a gente vê que as pessoas, né, principalmente os cristãos, não estão, né, com a sua leitura ali a todo afinco, né, procurando a conhecer, procurando a entender o que é essa impureza. Porque nós só sabemos o que precisa ser mudado a partir da hora que nós entendemos ou conhecemos o processo. Se você quer que uma água que está toda contaminada e você quer purificar aquela água, você tem que saber que produtos que você vai usar, qual é o método, né, de purificação que você vai usar ali, se é por meio de filtragem, né, se você vai fazer um outro tipo de separação do resíduo que está ali. Então você tem que conhecer do processo. Então quando nós falamos do Espírito, o que nós precisamos fazer para que a gente caminhe em direção a essa santidade? Porque nós precisamos nos movimentar, nós precisamos correr atrás e ver o que precisa ser mudado na nossa vida, na carne e no espírito. Quais são os nossos hábitos? Deus tem para nós, Ele fala, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Isso é uma vida saudável, tanto na carne como no espírito. Então, a gente tem que começar a refletir sobre esses dois pontos para que a gente trabalhe essas questões. Então, William diz da seguinte forma: pois quem não sabe que é melhor ser puro e santo do que falar de santidade, de pureza e santidade? Então, o que nós temos para falar sobre esse assunto? O que nós temos para refletir sobre este assunto? Porque hoje a gente está em uma sociedade onde que se fala pouco sobre isso. Mas nós temos que trazer à existência essas questões nas nossas vidas. Porque é isso que Deus busca nos seus servos. Ele busca
verdadeiros adoradores, homens, mulheres, que o adorem em espírito e em verdade. Outra frase que diz da seguinte forma: quanto mais conscientes somos de nossa própria fraqueza e vazio, mais prazer Deus terá em nos preencher e em aperfeiçoar em nós a obra da santidade. Aqui a gente vê que Deus ele trabalha na contramão da sociedade. Enquanto que para o mundo, para a sociedade, as pessoas estão buscando o ser, o poder, o quem é, né? O status, Deus está buscando aqueles que estão na presença dele em humildade, em sinceridade, ou seja, sem cera, né? Sem farsa, sem máscara, diante da sua presença. E ele se alegra em nos aperfeiçoar, em nos moldar na sua santidade. E isso é muito importante, porque nesse processo de purificação, né, de santificação, nós tiramos o eu, o ego, tudo aquilo que nos torna mais pretensioso, tudo aquilo que nos traz arrogância, tudo aquilo que nos traz a não amar o próximo. Deus, ele vem, né, para nos mostrar que ele se alegra na simplicidade, que ele se alegra, né, naqueles que são humildes de coração, que são sinceros nos seus atos, nas suas vontades. Essa é a vontade de Deus. E esse é um dos processos do nosso processo de santificação. John Bunyan, o famoso escritor do livro O Peregrino, diz: santidade e liberdade estão unidas. Na verdade, nosso chamado para a liberdade é um chamado para a santidade. Quando eu estava no mundo, eu não entendia o que era liberdade. Para mim, liberdade era fazer, né, o que eu queria fazer, sem se preocupar se era certo ou era errado, se era legalmente correto ou não. Para mim, essa era a liberdade. Depois que eu conheci a Cristo, eu entendi que a liberdade é aquela onde nós estamos na presença de Deus. E essa liberdade não é passageira. Essa liberdade, ela vai durar, e essa liberdade vai permanecer em mim por toda uma eternidade. É isso que Deus tem para as nossas vidas. E é o processo da santificação. E quando nós entendemos isso, a gente caminha alegre, como estava descrito no slide anterior. Então, o que é o coração? O que o coração está para o corpo? É uma pergunta. O que o coração significa para o corpo? Ou seja, é um órgão fundamental, não é verdade? Eu nunca vi uma pessoa viva sem o coração. Eu já vi uma pessoa sem um braço, sem uma perna, sem um olho. Assim eu já vi pessoas que sobreviveram sem um desses membros. Então o coração, ele é um órgão fundamental para o corpo. Depois, John Flávio vem dizendo: assim a alma está para o homem. Então, ou seja, não tem como o homem viver sem uma alma. E o que a saúde é para o coração? Ou seja, um coração não saudável, a pessoa não vai respirar normal, os seus batimentos cardíacos não vão estar de acordo. Então, a saúde para o coração, ela é essencial. E ele conclui: assim, a santidade está para a alma. Então, a alma,
sem santidade é uma alma doente. É uma alma que precisa ser renovada. É uma alma que precisa buscar um novo caminho. Então, essa frase, ela vem nos mostrar que a nossa vida precisa estar fundamentada na nossa santidade. Não que nós somos santos, mas que nós estamos buscando a nossa santificação em um processo onde que nós vamos alcançar estando ao lado de Jesus Cristo. A beleza da santidade. O que é a beleza da santidade? Diz assim: não há nada frágil acerca da santidade. Uma pessoa santa é alguém que deixou de ser controlada pelo pecado e passou para o controle de Jesus Cristo. Ou seja, você deixou, a pessoa deixou, o indivíduo deixou de ser controlada pelo pecado e passou esse controle para Cristo. Olha que beleza que é a santidade, a santificação. É você, é eu, sou eu, é aquele que busca, que tem esse objetivo a cada dia e se deixando o pecado de lado e a cada dia mais nos entregando o controle da nossa vida para Jesus Cristo. Ser santo é ser diferente. Nosso comportamento, olha só que frase mais linda. Nosso comportamento fica mais transparente, mais límpido, e mais semelhante ao de Cristo. Isso é tremendo, porque a nossa vida fica mais transparente, nós ficamos mais... O nosso semblante é um semblante de alegria, é um semblante de perseverança, porque nós caminhamos na certeza que Cristo está no controle, que Cristo está na direção da nossa vida. Nós vamos a cada dia purificando essa água que está dentro de nós, tirando toda a impureza, e a gente vai ficando mais transparente. E essa transparência nos torna cada dia mais miniaturas de Cristo, como diz a palavra. Isso é tremendo e nós temos que estar com a nossa mente, com o nosso ser, com o nosso propósito firmado nesse propósito de nos santificar a cada momento. Deus opera em nós. Essa é a obra que Ele faz em nós. Ele nos dá paz. Usa a palavra do Senhor, ou seja, a Bíblia, para nos tornar santos. Agora, cabe a nós permitir que Deus nos transforme. Então, irmãos, eu sempre falo, irmãs, eu sempre falo, que aquele que diz que Deus não fala com ele é porque ele não abre a Bíblia. Porque a Bíblia fala conosco a todo momento. E a Bíblia é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, a todo momento que você desejar que Deus fale com você, abre a palavra. E permita que essa transformação, através da palavra, chegue na sua vida, chegue no seu coração. Porque vai ter vezes, vai ter situação que você vai ser confrontado. Nós vamos ser a todo momento confrontados. Não é? Vai ter algumas vezes, vai ser para cá. Não, nós vamos ser confrontados pela palavra. E aí cabe a nós deixar que o Espírito Santo de Deus transforme o nosso coração, transforme a nossa mente, transforme a nossa maneira de pensar. Então, com isso, nós vamos reajustando a nossa mente. Nós vamos tendo uma mente reajustada, remoldada, lapidada, por Cristo. Olha o que diz. A maneira como nos comportamos é determinada pelo modo como pensamos. Nosso padrão
não se fundamenta no mundo de baixo, mas no mundo do alto, na qual Cristo vive agora. Precisamos reajustar nossos pensamentos, não só quando nos tornamos cristãos, mas com regularidade, ou seja, é um processo disciplinar. Nós vamos permitindo que Cristo reajuste a nossa mente, reajuste o nosso coração, o nosso modo de pensar, as nossas ações. E não é só momentâneo, isso é a todo momento, é regularmente, é diário, é constante. E isso é o processo gradual da santificação. A cada momento, a cada dia, a cada ação que a gente faz, que a gente errou, que a gente falhou, que a gente olhou para trás, nós vamos nos consertando e nós vamos caminhando para morar no céu. Nós vamos deixando tudo isso para trás. Na nossa caminhada, nós vamos largando. Falei do peregrino, né, que começa lá a sua história com aquele fardo imenso nas costas. E vai largando, vai largando. Quando a gente chegar no céu, né, a gente está pronto para morar com Cristo. Amém? Dá um glória a Deus aí. Uma vida direcionada. Não é uma vida mais sem direção, né? Determinados aspectos do nosso antigo eu precisa morrer, precisa ser deixado para trás. É muito fácil enxergar os vícios terríveis dos outros, mas é muito mais difícil nos livrar dele em nossa vida. Mais uma vez, a poda constante, ou seja, podar, né, como é feito nos galhos das árvores, né, é necessária para nos livrarmos dessas ervas daninhas que impedem o nosso crescimento saudável. Então, é o que eu falei lá no início, essas ervas daninhas vão aparecer? Vão, mas o que cabe ao cristão? É estar lá arrancando. Opa, peraí, está nascendo aqui, eu vou arrancar, né, antes que isso me prejudique. Eu vou largando para trás. Eu vou tirando tudo isso. E aí nós vamos sendo podados, lapidados, transformados, redirecionados. E assim nós vamos caminhando, né, em direção e aperfeiçoando essa santidade na nossa vida. Então nós não temos que pensar que é algo inalcançável. Não, é algo que eu vou alcançar gradualmente. Eu vou caminhando nessa direção e a algum ponto eu vou chegar. Então, para a gente caminhar para o final, lembre-se de que não estamos sozinhos nessa luta. Isso é muito importante. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. A partir da hora que nós decidimos a caminhar com Cristo, é o que o Guilherme falou em um dos cultos. É aquela mensagem, a famosa mensagem, pegadas na areia, que Cristo nos leva, né? Cristo nos conduz no colo. Quando nós não damos conta, Cristo, ele nos conduz. Mas para que isso aconteça, nós precisamos caminhar ao lado de Cristo, né? O Espírito Santo vive em nós. E ao matar o pecado, conhecemos o poder de Deus em operação em nossa vida. E isso é tão maravilhoso, irmãos, que a cada momento, a cada degrau, né, a cada passo que nós caminhamos, e a gente vê o sobrenatural de Deus acontecendo nas nossas vidas, a gente vê que nós estamos caminhando na direção certa. A gente vê os resultados. A gente vê o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Pessoas falando, pessoas testemunhando de você. Isso é muito maravilhoso, isso é muito sobrenatural. E a gente fala, nossa, esse é o Deus que eu sirvo. Então você subiu ali, né, você caminhou, você atingiu aquele ponto.
não devemos nos conformar. Vamos caminhar, vamos procurar crescer mais em santificação. Vamos procurar caminhar mais nessa direção. Porque tem vez que a pessoa para, estaciona, e aí você não vê o que Deus tem para você lá na frente. Isso é necessário que a gente não se acomode, não pare no meio do caminho, e sempre buscando, sempre batalhando para alcançar o que Deus tem para as nossas vidas. Finalizando, um pouquinho a mais para você. Como podemos lidar com o pecado? É bem simples, né? Porém, pare de cometê-lo, né? E esse pare de cometer, você fala assim, José, mas falar é fácil. Mas é tão assim sobrenatural essa mensagem, porque quando Deus tocou no meu coração para falar sobre ela, veio o tema santidade. Mas eu encerro, e vocês viram que alguns pontos dessa mensagem, ela se encaixa com o que o Alexandre falou lá atrás. E isso faz um link, né, do que Deus tem para as nossas vidas. E essa questão, pare de cometer, é reconhecer que aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente fez desagradou o coração de Deus, e a partir daqui, né, a gente vai procurar consertar. Então, eu encerro com a seguinte frase: ore para que Deus lhe dê força e poder para pôr isso em prática. Então, o que nós temos que fazer? Orar para que Deus nos dê força. E a partir da hora que Ele nos dá força, nós temos condições para colocar todas essas ações em prática. E assim, né, alcançar, né, um padrão de santidade, buscar um nível de santidade. E assim nós vamos caminhando na direção de Cristo, estar mais próximos de Cristo. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida de uma forma sobrenatural. Espero que essa gotinha de palavra, de ânimo, né, que a gente colocou através dessas palavras, possa tocar no seu coração. E assim a gente possa reavivar esse sentimento, né, essa busca pela santidade na nossa vida, tirando tudo aquilo que não é da vontade de Deus e buscando as coisas do Espírito. Amém? Vamos orar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por mais um momento, mais um período a qual o Senhor nos concedeu. Um momento, Pai, de reflexão. Que nós possamos buscar a santificação. Buscar, ó Deus, estar mais próximo de Ti, através da Tua palavra. Abençoa, ó Deus, cada um, ó Deus, que esteve aqui presente através dessa plataforma. Abençoa cada lar, cada família, cada projeto, cada situação, ó Pai, a qual nós não conhecemos, mas o Senhor sabe do coração de cada um. O Senhor sabe o que cada um deseja. O Senhor sabe a dificuldade que cada um tem, ó Pai, o sonho, o projeto. Ó Deus, então eu te peço, em nome do Senhor Jesus, abençoa, guarda e protege. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Lembrando, né, irmãos, que nesse sábado nós vamos ter aí as 24 horas de oração. Todos estão convidados. Amém. Para que a gente possa estar juntos aqui. Fiquem todos na paz do Senhor. Uma boa noite e até o final de semana.